Boa noite aí, todos que estão assistindo a gente. Estamos aqui hoje com a continuação, né, o segundo episódio da nossa série Histórias que Salvam. Tivemos aí um momento muito edificante e gratificante com o Tito na semana, 15 dias atrás, né? Tito contando aí a caminhada dele, toda a trajetória do lado da paz. E vamos hoje aí para o segundo episódio, nosso convidado, não vou fazer suspense, passar aqui para o Tauama. Tauama está apresentando aí nosso convidado de hoje. Tá certo. Boa noite. Sou Tauama, sou psicólogo, sou dependente químico, sou adicto, especialista em dependência química. Já estou atuando há um bom tempo aqui na Casa Despertar e em outros locais para ajudar pessoas a encontrar uma nova maneira de viver. E hoje eu estou tendo a honra aqui de receber o Marcos Túlio, onde eu conheci ele há alguns anos atrás. E ele é um dos idealizadores do projeto Resgate. E ele está nessa liderança aí já faz um bom tempo. E aí eu vou deixar a palavra com ele para ele estar podendo estar se apresentando, falar quem é o Marcos Túlio. Se nasceu na capital do Ceará, que ele é torcedor do Ceará, né? Chagas abertas. Chagas abertas. Torcedor do Fortaleza. Ah, E ele vai falar um pouquinho sobre ele. Como é que ele chegou no projeto Resgate. boa noite. Primeiro quero agradecer a oportunidade, o convite ao Tauama, ao Rodrigo, à Casa Despertar, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, pelo excelente modelo de recuperação, de acolhimento, de tratamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, assim, você já me apresentou, né? Mais ou menos, É, mais ou menos. começou ruim, né? Mais ou menos, como você tá dizendo, É mais ou mais ou menos, dizendo menos. que eu sou torcedor né? Eu sou torcedor do Lion, né? Eu ia vir com essa blusa para fazer homenagem a você, mas eu preferi É homenagear o vir, Rodrigo. né? É. Então, eu me chamo Marco Túlio, eu tenho 38 anos, eu sou casado, somos pais de 3 filhos, né? Um que fez 25 anos agora, dia 2 de dezembro. Ah, legal. Temos um de 13 anos e um de 11, todos homens. A minha esposa é uma mulher sortuda aí, tem 4 homens na vida dela. Ela Legal. não acha muita sorte, não, mas Deus quis assim. E sou consagrado de aliança da comunidade católica Servos do Senhor, que na verdade foi ela quem fundou a comunidade terapêutica chamada Projeto Resgate, que fica em Aquiraz desde 2011. Inclusive, é bem próximo, né? A Casa Despertar, Exato. vizinhos, somos vizinhos. E, na verdade, eu não fui parte como idealizador da instituição, mas quando você falou isso, me alegra. É como se Deus realmente pudesse ter me escolhido, né? Um dia eu cheguei a perguntar para que eu tinha nascido, por que eu havia nascido, se a minha vida era uma completa desgraça. E depois de passar pelo Projeto Resgate, eu consegui dizer: bendita foi a droga que eu usei, que me trouxe a esse bendito lugar e que me hoje Deus me dá essa graça de uma vida nova, de uma vida em recuperação, uma vida sóbria. E então, assim, eu sou fruto do Projeto Resgate, na verdade, né? Então, sou muito grato por isso. E Legal. aí, estou aqui hoje para compartilhar um pouco dessa história. Marcão, pegando esse gancho aí, antes de você continuar, é, ficou implícito aí que você teve problemas, né, com drogas, né? Sim, Mas o que eu queria tocar mesmo é uma coisa que a gente vê que a nossa história pessoal também, o pessoal conhece, e estamos vendo aqui, a maioria das pessoas que hoje atuam, né, militam na causa aí pró-dependência química, pró-alcoolismo, né, no tratamento, é que teve esse encontro com essa missão, com esse propósito, né? Se eu puder pedir para você relembrar lá aquele exato momento, né? Tem aquele gancho, aquele despertar, aquela luz que você, rapaz, é isso que Deus quer que eu faça na minha vida. Quando é que você sentiu isso? Como é que foi? Quando é que isso te tocou mesmo? Tem algum ponto específico? Tem alguma coisa que te marcou? Rodrigo, tem, né? Mas para dizer e falar isso,
eu já tenho uma característica, né, de falar demais. Então, assim, o pessoal diz assim, vixe, o Marco Túlio vai falar, eita, a Netflix vai lançar aí mais, como é, Tauama? Mais uma série. Mais uma série, quantos capítulos? 2 temporadas, uma Duas temporada. temporadas. Uma temporada. Rapaz, eu não sei por que que dizem isso. Mas, assim, para falar sobre essa luz, esse ponto, né, essa virada de chave, eu tenho que voltar à história, né? Eu comecei a usar drogas com 11 anos de idade. E, assim, não, não vou dizer que o primeiro fundo de poço, mas a primeira consequência mais grave disso foi ser preso com 13 anos de idade. Então, o fundo de poço foi quando eu, criança, com 11 anos de idade, comecei a usar drogas dentro de uma escola. Isso já foi um fundo de poço. Então, tem algo atrelado a isso na família, tem uma raiz do problema. Mas depois disso, 18 anos, apreendido de novo, roubando para fumar crack. E aos 24 anos, foi quando eu pedi ajuda pela primeira vez à minha família e fui para o Projeto Resgate. Mas antes desse momento, dessa primeira linha de acolhimento, eu busquei ajuda de outras formas. E hoje eu escolhi vir com a blusa de Narcóticos Anônimos em homenagem a vocês, que para mim é um grande exemplo dentro dessa irmandade. Então, eu conheci o Tauama dentro do grupo de Narcóticos Anônimos, no grupo Bela Vista, onde eu ingressei, né, de Fortaleza. Eu louvo e bendigo a Deus porque lá tinha uma cadeira para me sentar, tinha um café para me tomar e alguém para dizer que eu era a pessoa mais importante daquele dia. Então, com 18 anos de idade, depois de ter perdido o meu melhor amigo, que caiu de um trem, foi decepado lá no Pan-Americano e tudo mais, e eu olhei para a vida e disse: essa vida não tem graça, as pessoas morrem de uma hora para outra, e de repente, pessoas boas, massas, morre porque caiu de um trem, morre porque deu um vacilo, morre porque. E eu perco os amigos e daqui a pouco sou eu. Então, eu ingressei nesse grupo, eu ingressei em Alcoólicos Anônimos e, infelizmente, eu não tive sucesso porque eu não continuei voltando. Mas eu acreditei que aquela programação era muito séria. E eu não continuei voltando exatamente por isso, porque eu não levava a sério aquela programação. E eu disse, eu não vou brincar com as coisas sérias. Aqui tem pessoas sérias querendo se tratar e se manter sóbria. E eu não quero. História de recair e voltar, porque a sala está aberta. E decidi continuar usando. Então, com 24 anos, quando eu peço ajuda e sou acolhido no Projeto Resgate, eu estava com 47 quilos, com pneumonia, com a esposa grávida, com 3 meses de gestação do segundo filho e tinha tido uma trombose venosa profunda na gravidez. Descobrimos que ela estava grávida quando ela teve a trombose. Então, nesse momento, eu, ao invés de olhar para a vida com mais zelo, eu acabei começando a me instruir mais ainda. Então, eu fiquei usuário já nessa época substituindo sempre uma substância pela outra, achando que uma hora eu controlava as coisas. Eu afundei na cocaína como quem afunda com fundo de poço de crack, de vender os tênis, de trocar as roupas, os pertences. E comecei a ver coisas, a ouvir coisas, ter alucinações e tentar tirar a própria vida. No meio disso, eu pedi ajuda em um telefone público, no Pantanal do José Walter, onde eu liguei a cobrar para um companheiro de Narcóticos Anônimos lá do Pan-Americano, que foi um dos fundadores daquele grupo, e eu só tinha decorado o número dele e o da minha mãe. Toda a vida eu tive. Mesmo sem mais celular, porque eu já tinha trocado por droga, eu liguei para ele, ele retornou e ainda tinha um orelhão, telefone público, na época eu atendi. Em 2011, em dezembro, eu atendi e ele disse: quem tá falando? Eu disse: Marco Túlio. Ele disse: eu sabia que um dia você me ligava. Onde você tá? Tô no Pantanal do Zé Valto. O que você quer? Eu quero ajuda. Era só isso que eu queria ouvir. De 18 anos aos 24, esse companheiro me esperou para dizer que queria ouvir eu pedindo ajuda e ele sabia que um dia eu ia pedir. Ele disse: que ajuda você quer, Marco Túlio? Você sabe que a ajuda que eu posso te dar é um tratamento. Você não. Há muito tempo eu digo, eu quero ir nem que seja pro hospital mental de saúde. Eu tô ficando doido aqui fora. E ele conseguiu a vaga para mim no Projeto Resgate. Então ali eu tive uma experiência, né, assim, maravilhosa com as coisas de Deus, embora eu não tivesse, nunca tivesse tido.
Mas essa experiência juntou com a experiência de Narcóticos Anônimos que fazia eu pensar lá dentro. Preciso evitar pessoas, lugares e hábitos da ativa. Eu preciso ter uma mudança de comportamento aqui dentro. Eu não posso estar aqui dizendo para minha família que eu quero parar de usar droga e mudar de vida e estar aqui com molecagem, com isso e com aquilo, e no dia da visita eu me comportar diferente só para parecer que estava mudando. Então eu preciso ser radical aqui dentro comigo mesmo. Então ali, também no momento de espiritualidade, eu tive, e posso dizer, esse encontro pessoal da minha forma de fé como carismático, católico, com Deus, e aí foi a virada de chave. Mas Narcóticos Anônimos me ajudou. As pessoas se admiram porque é que eu só tive um acolhimento. Na verdade, eu trouxe a programação que não era aplicada dentro dessa instituição do Projeto Resgate, trouxe ela comigo a vida toda para colocar em prática pela primeira vez ali dentro. Então, se dentro da instituição pessoas não queriam e outras queriam, me acompanhava com quem queria. Se depois ninguém queria, eu fiquei só isolado e fui tido como o excluído e tal, porque eu era, na verdade, eu sabia é, é, o que eu estava enfrentando ali dentro. E teve uma hora que o grupo todo ficou contra mim, todo. Mas eu sabia que eu não enfrentava o grupo todo, eu enfrentava a mim para não levantar-se contra ele, aquele homem velho, aquele homem estúpido, aquele homem arrogante, ignorante, prepotente, de achar que o mundo é dele, que manda na vida é ele, que não tem medo de ninguém e tudo mais. Então, ali, fazendo essa experiência com Deus, com a Bíblia Sagrada, e também em comunidade com os irmãos, respeitando o tempo limite, a hora de cada um, eu tive essa mudança de vida e essa virada de chave. Eu disse que eu falava demais, perdoe. Numa Não, legal, pergunta aí eu... legal. Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. É, Aí vou até. Aqui a gente vai disputar quem fala mais. Então vou ter que se meter para pegar o microfone. Não, mas vou passar para tu já, o microfone. Assim, é porque tu falando tem uma coisa que também a gente observa muito, Marco Túlio. Você teve um acolhimento só, como você falou, né? sim, E a gente vê muitas vezes as pessoas que têm vários acolhimentos, que entram e saem de instituições, né? sim, E viver aquele peso do fracasso, né? sim, E tem uma coisa que eu observo nessa jornada, de que essa recorrência, essa queda, né? A recaída, ela acontece com todo mundo, né? sim, Eu não conheço ninguém que chegou e na primeira tentativa teve sucesso e ficou limpo. sim, O que acontece muitas vezes é o quê? A pessoa chegou num grupo e ficou limpo. Chegou na instituição, igual você falou, e ficou limpo. Mas todos tentaram parar de outras formas, de várias sim, maneiras antes, né? Como exatamente. você falou mesmo na Sim, sua história, anos e anos aí, sim, muitas vezes buscando, tentando, né? E quando chegou na instituição, estava sim, maduro. Mas sim, talvez tinha um que estava lá naquele grupo contigo e que chegou direto ali e que foi amadurecer mais um pouco para poder, né? E isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, porque a mentalidade alcoólica do dependente químico, né, do alcoolista e do dependente químico é de se comparar. sim, E a gente sempre fica assim, pô, aquele cara conseguiu na primeira internação, não conseguiu, eu já me acho menos, eu já acho que não consigo, né? E é muito legal, eu queria observar, só fazer esse parênteses, quem está ouvindo a gente, que não desista, né? Cada um tem o sim, seu processo, às vezes você não conseguiu ali, porque você ainda está amadurecendo. O outro que conseguiu naquele momento que você caiu, que você estava tentando, é porque já caiu um monte de vezes antes. sim, Só que muitas vezes a gente não consegue ver isso, sim, né? Eu também tenho a minha caminhada de várias quedas, chegou um momento onde deu certo, né? E ainda está dando, se Deus quiser, não vai ter outro. Eu estou fazendo tudo que eu posso para evitar isso, né? E é bom a gente sempre ressaltar isso, que ficou bem claro na sua história, né? Chegou sim, uma hora que deu certo. Por acaso foi no acolhimento, mas sim. tentou um monte de vezes antes, né? Isso é E fato. é legal isso aí. Pois é, eu escutei vocês dois falando, né? E legal, né? Você ter a coragem de compartilhar com a gente nessa história, né? De começar o uso na infância, né? Não é fácil. A gente parece nessa fase da vida, né? É uma brincadeira, é uma autoafirmação, é uma questão disso. Eu também tive vários episódios de comportamentos que foram realizados de forma também precoce. E o projeto Resgate,
quando você chegou nele, ele já estava aberto há quanto tempo? Então, ele fazia 6 meses que estava funcionando, né? Quem estava na frente já era a Teônia? Era a Teônia, porém, o irmão dela, o Timar, era, além do fundador, o presidente atual na época, que é o fundador também da comunidade católica Servos do Senhor, ao Certo. qual hoje eu também faço parte. Mas a Teônia fez parte desde a fundação ali com ele e demais membros da comunidade católica. Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? Assim, lá na própria comunidade, que Sim, fica lá no Montese, sim, na rua Vasco da Gama. Essa rua eu gravo o nome porque é a rua que minha tia mora. Tem uma casa, hoje ela não mora mais lá, ela mora num condomínio. Ontem eu tive a oportunidade de ir até lá na comunidade Servo do Senhor, assistir uma reunião lá, foi muito bacana. E lá nesse local eu fiquei lembrando, né, que nós conseguimos essa reunião lá no domingo, que era um dia de semana, mas se manteve no domingo há vários anos. É um grupo antigo de sim, Fortaleza, sim, mais ou menos na época do projeto Resgate. E eu estava discutindo não, conversando com um amigo antes de vir para cá, e ele falando assim, o pessoal que é da Umbanda gosta muito de ajudar as pessoas. Eu falei, os evangélicos também, ele é. Os católicos também é. Os espíritas também é. Rapaz, todas as religiões gostam de ajudar. Não é um preconceito, é porque você vê pessoas que são, é, como é que eu posso dizer? Pessoas que seguem os preceitos de levar a mensagem, os preceitos de seguir a religião e tudo. E eu percebi, eu vi um estudo semana passada dizendo, fazendo um resumo do que é o Brasil. E ele resumiu de forma bem sucinta. É um país de fé e família. E nós temos um sincretismo religioso muito forte. E ele também temos uma questão familiar muito forte, né? sim. E hoje lá, você chegou lá com 6 meses Fundação. na fundação. Como era lá o Projeto Resgate nessa época? Essa é uma pergunta interessante, né? Era muito simples, cara. Ainda é, né? Mas assim, é, as pessoas não se nomenclaturavam como uma comunidade terapêutica, né? Na verdade, existia ainda um limbo aí de entender o que Tanto que o nome é projeto, né? de entender o que essas instituições eram, né? Se era comunidade terapêutica, se era casa de recuperação, casa de acolhimento, enfim. Mas a comunidade católica, ela, quando começou esse trabalho, o intuito dela, né, assim, era ajudar pessoas, era fazer o bem. Eles não tinham a experiência na prática ou até técnica, né, para realizar esse trabalho, mas tinham a fé e como uma família de carismáticos, de católicos, de pessoas que simples que tiveram, por sua vez, alguém na família que teve problemas com o uso de substâncias, seja álcool, outras drogas. O próprio fundador do Projeto Resgate, da comunidade católica Servos do Senhor, o Timar, ele foi preso 3 vezes antes de conhecer a Deus. Então, assim, bebia, botava boneco, morava na casa onde hoje é a sede da comunidade católica e acontece os grupos de narcóticos anônimos no Montese, o Exato. grupo do Montese. Então, ele morava ali. Então, ele teve uma história também com álcool e com problemas, o uso associado de álcool, até que um dia, por meio da fé, ele conseguiu parar. Da fé e da tragédia da morte do seu melhor amigo. Por conta da morte do seu melhor amigo, começou uma oração de rezar o terço em prol da alma desse melhor amigo e reuniu lá no meio do velório e foi fazendo outra vez no 7º dia e tal e tal. E nesse negócio existe há mais de 30 anos essa comunidade. A história é tão parecida com a sua, né? É, é. Tu rezou texto também pro rapaz do trem? Não, não rezei, mas cheguei pra missa, né? Coisa que eu não ia. Cheguei pra missa,
cheguei para a missa de sétimo dia, cheguei a falar com Deus naquela missa, de dizer que eu não queria mais. E não rezamos o texto porque a família dele não era católica, mas procurou a igreja católica para fazer essa missa de sétimo dia e tal. Então eu não tinha experiência com fé nenhuma. Isso eu sou bem sincero em dizer. Não tinha primeira Eucaristia, que é a primeira comunhão, não tinha Eu sou como católico. A gente fala assim, né, questão de família, e eu já vi você cuidando dos seus filhos. Sim. Todo carinho, educando eles, explicando as coisas a ele. E como era o relacionamento com seu pai, com sua mãe? Então assim, eu queria voltar aqui. Eu Certo. gosto muito de pegar as coisas e o comentário do Rodrigo em relação a companheiros que têm alguns processos de recaída. A literatura, quando eu digo a literatura, isso é uma literatura além da de Narcóticos Anônimos, mas uma literatura mais técnica. Ela vai dizer que a recaída faz parte do tratamento. Ou quer dizer, faz parte do processo de recuperação das pessoas. Que não é porque a pessoa recaiu que ela não tem mais jeito. Então, de fato, quando eu digo que passei pela primeira vez na instituição e consegui ficar limpo, ficar limpo é uma coisa. Cair num erro, num defeito de caráter, uma falha, infelizmente, até hoje eu ainda tenho essas quedas. A jornada de recuperação, né? Até hoje, tá? Então, não é porque eu estou limpo ou sóbrio que eu fiquei santo, né? Eu busco a santidade no sentido de mudar de vida, mudar de comportamento, né? De dar um outro, um outro rumo para minha vida, para minha família. Mas essas quedas, infelizmente, eu ainda tenho até hoje, ou felizmente, porque elas também me fazem a olhar para o que está falho, o que precisa melhorar, fazer o exame de consciência e levantar-se e continuar novamente. Então, assim, não que eu precise usar o cigarro ou o álcool ou outra droga, não que eu precise chegar a esse fato, mas porque eu também entendi que o uso é a consequência de um comportamento desregrado que acontece antes. Então, quando eu caio, eu trato logo de me levantar antes de usar drogas. Então, isso eu procuro fazer esse dever de casa. Então, assim, para dizer que realmente isso não é coisa de outro mundo ou fim do mundo, tá? Dizer para os companheiros, né? Não canse de lutar. Não cansem de lutar. Levante-se todo dia e lute de novo. Tem uma frasezinha, né? Não canse. Que tá muito em voga, aparece muito até no Instagram hoje em dia. Só não consegue quem desiste, né? Consegue quem desiste. Só Pode não desistir consegue que quem desiste de lutar. um dia o milagre acontece, né? É. E essa parte que tu falou é fundamental. A gente acho que aceitar e entender a nossa humanidade. Sim. Nós somos humanos, vamos errar, né? Uma das coisas que Não é perfeito, né? uma das coisas que Não é mais autossuficiente. mais me chamou a atenção no começo da recuperação, hoje olhando para trás, eu não percebo, né? Não percebia. Hoje olhando para minha história e olhando e acompanhando aí a trajetória de quem a gente acompanha no dia a dia, primeira coisa que vem quando a pessoa para de usar droga é o perfeccionismo. Né? E por quê? Para ela entrar nesse processo, muitas vezes, de entender que é humano, aprender a lidar com o erro e com as frustrações e com as quedas e com essa questão de caramba, não consegui mudar isso aí ainda, né? E aí, quando tu chega lá no final dos passos, até mesmo numa questão mais profunda, tu vê que quem muda é Deus, não é nem a gente. Só precisa se prontificar, querer, perceber, né? E quando a gente ter a humildade, essa né? caminhada, que a gente vai chegar na né? humildade, né? E é legal essa jornada, né? Mas assim, voltando aí um pouquinho, Marco Túlio, como foi que você realmente terminou lá o tratamento, se encontrou, passou pelo teu processo inicial e como é que você ficou? Rapaz, vou ficar aqui, como é que foi indo, foi ficando, e aí como foi que você começou a realmente se envolver no projeto, pegar responsabilidades ali e contribuir com essa jornada, com essa caminhada do Projeto Resgate? Pronto, vai ser aqui. Vou pegar aqui as duas perguntas que eu cortei e voltei, né? Mas vai unir-se no fim
a mete mais um entendermos. episódio aí. Vai. Outro lá. Episódio. Então, Mais assim, um capítulo. quando... Começa não, a frescar não. Olha o bullying, viu? Olha o bullying, o tal do bullying. Quando eu cheguei no projeto, era uma simplicidade só, que hoje ainda é. Então, como eu estava dizendo, as pessoas não tinham essa experiência técnica e tal. Tinha amor, um amor profundo. Foi esse amor que me tocou. E aí, assim, eu passei por lá, saio, volto para um emprego formal, de carteira assinada, tal, que eu estava de licença. E com um ano em sobriedade, me engajando na comunidade católica ali, começando a caminhar, indo visitar o Projeto Resgate. Meu filho nasceu, né? Eu saí, meu filho nasceu. E eu praticamente abandonava minha esposa todo final de semana para ir pro projeto. Ela ficava maluca, Rodrigo, tal, ficava maluca, pirada, ela não entendia. Como é que pode? Você foi lá, se recuperou, volta, eu preciso da sua ajuda, você vai para lá. Porque chegava o final de semana e eu me aperreava. Eu ficava nervoso, o meu coração agitava, eu não sabia ainda lidar com o final de semana lá fora. E eu dizia para ela não entendia. E eu corria para dentro da instituição. Eles me aceitavam, então eu digo isso aqui, sabe, meu irmão, na maior humildade. Eu comprava ali uns pacotes de macarrão, era o que eu podia, e um extrato de tomate e um milho verde. Chegava lá e dizia: quem vai fazer a macarronada hoje sou eu. E eu ficava na cozinha o final de semana inteiro cozinhando pros caras. E eu achava aquilo a coisa mais massa do mundo. Minha esposa ficava indignada. Mas aquilo me ajudava demais. Eu voltava revigorado e continuava a semana de novo, né? Porque eu voltei para casa com a responsabilidade de agora ser pai, que eu nunca fui, ser esposo, que eu nunca fui, depois de 7 anos, trabalhar, ter responsabilidade, usar o dinheiro para pagar a conta que eu não pagava. Então era muita responsabilidade para alguém que nunca teve. Sinceramente era isso. Ela não entendia. Mas eu não sabia lidar com isso ainda. Eu tinha sido passado pelo acolhimento, mas não sabia lidar com essas pequenas coisas. Então, nessas idas e vindas, nessas experiências, o fundador me convida. Olha, momento lá de oração, o conselho, viu você, sua família, para cuidar do projeto, tá precisando lá de uma pessoa para ajudar, tá dando certo a pessoa que tá lá. O que é que você acha? E aí, eu tava sendo prestes a ser promovido no emprego. Aí eu disse para ele: eis-me aqui. Aí ele: como assim? Deu um pulo, ele ia dirigindo, nós íamos no projeto, um dia de semana. Aí eu disse: olha, eu planejei muitas coisas na minha vida. Com 11 anos, eu disse que quem mandava na minha vida era eu, quando eu resolvi me rebelar contra a minha família. Então, batia nos peitos e dizia: quem manda na minha vida sou eu, não tinha nem tamanho de gente. E eu quebrei a cara. Tudo que eu disse, eu faço, eu tal, quem manda sou eu quebrei a cara. E no momento que eu entrei no Projeto Resgate, com 24 anos, que eu resolvi baixar a guarda e dizer: eu não mando mais na minha vida, eu vou obedecer o que diz aqui na Bíblia, que eu duvido que isso aqui seja verdade. Eu duvido que essa Bíblia aqui, que diga que se dá outra face, perdoar, que não sei o quê, que isso acontece, eu duvido que isso aqui é verdade. Eu vou fazer. Se for verdade, eu sigo. Se não for... Então eu duvidei da Bíblia Sagrada e disse que eu ia obedecer, eu ia me encurvar. Eu obedeci e as coisas aconteceram. Aconteceram assim espetacularmente. Eu saí do projeto, não tinha casamento civil, me ajudaram, eu casei. Fui pro casamento religioso, gratuito, teve festa, teve lua de mel, me engajei na comunidade, perdoei meu pai me perdoou. Aí minha vida, meu filho nasceu numa gravidez de risco, tinha risco de morte do meu filho, do Marcos Levi, da minha esposa, nasceram, deu tudo certo. A vida sendo promovida da empresa que eu abandonei, fiz carta abandonando, assinei, bote justa causa. Quando o patrão soube, disse: não, ele tem direito à licença, ele é um rapaz bom. Aí volto para a empresa, sou recebido, o camarada me promovendo. Aí eu digo: depois que eu deixei Deus cuidar da minha vida e eu resolvi só obedecer, tudo tá dando certo, agora eu vou dizer: não, porque eu estou fazendo planos, eu agora vou ganhar mais, estou pensando em comprar um apartamento, um carrinho, já que agora a família aumentou, mas eu vou fazer parte da comunidade, eu vou continuar visitando projetos, se preocupe não. Eu digo: Deus me livre.
Eis-me aqui. É mesmo, Arthur? Eu disse, é mesmo. Eu não tenho o que fazer, não. Agora eu tô admirado. Deus tem coragem de confiar em mim. Ele disse, foi Deus mostrou. Peguei, meu amigo, pediu as contas da empresa, peguei a mulher e todo mundo e fomos morar na telha, lá na Quirais. Numa casa com... O muro era cerca de arame, aí a cerca veio mal feita, o jumento entrava, rasgava o lixo da mulher, a mulher ficava indignada, o que é que nós viemos fazer aqui? E tal. Eu carregando água lá do poço, da esquina do Chafariz. projeto do chafariz pra casa, porque a casa não tinha água. Meu irmão, e maior amor do mundo, carregando água, indo trabalhar no projeto e ajudando as pessoas. Isso foi que ano, Marco? 2012, Muito doido. janeiro de 2012. E A então, seca doida, tudo doce. muito simples. E ao passar do tempo, quando eu fui acolhido, a nossa atividade lá, que eu aprendi, era fabricar o terço. Fabricar o terço. E a comunidade católica levava para vender nos eventos, vendia por R$ 2. Vendia uns 10 terços. Era para ajudar a instituição. Quando eu cheguei lá, eu tentei trabalhar com cheiro verde como coordenador. Veio o inverno, acabou tudo, cheiro verde. E aí o fundador dizia, olha, a gente precisa de sustentabilidade, sustentabilidade. E aí, assim, eu fui forjado pelo fundador, além de cuidar bem das pessoas, ele disse, ó, a prioridade aqui é você cuidar bem. Você larga qualquer coisa e cuide da pessoa. Mais do que manter, mais do que isso. Deixa que isso aí a gente se vira. Então, fazendo isso, e, claro, pensando, olha, não é somente com a experiência por ter usado drogas que eu vou conseguir cuidar do outro somente. Ah, porque eu tive câncer, é aquele ditado que dizem, né? Aí agora eu sei cuidar de quem tem câncer. É o médico que cuida, né? Assim que. Então eu digo, eu tenho que estudar, eu não tenho nem segundo grau, eu tenho que estudar. Eu quero ter essa parte técnica para me ajudar mais as pessoas além da minha história. Quero entender mais para brigar por elas nos lugares, pelos direitos delas. Porque se tem uma coisa que eu me revolto é ver elas tendo direito violado, que diz que é na comunidade terapêutica que isso é violado, e na verdade é fora. E eu me revoltava com isso. Quando um precisava de um atendimento médico no CAPS, isso e aquilo, e porque era dependente químico, mandava vir outro dia, não tinha vaga. Daqui a 6 meses, eu dizia, eu vou estudar para brigar por esses camaradas e vou atrás de aprender alguma coisa. Então, hoje, assim, de lá para cá, nós temos uma marca social desde 2014, chamada Ecoviver. A gente trabalha na fabricação e com a reciclagem de aparas de papel de gráfica. Nós temos uma fábrica de reciclagem de papel. Temos uma gráfica que produz esse papel, insere sementes e produz vários produtos na área da papelaria, mas é um produto que nasce uma planta, né? Então, assim, é um produto inovador, vende para todo o Brasil, tira nota fiscal direitinho. Então, hoje a gente conseguiu melhorar essa questão da sustentabilidade. Eu fiz o segundo grau, me formei, sou assistente social e hoje eu luto, brigo e defendo os meus queridos irmãos, companheiros e, e o que mais puder adicionar aí de pessoas que precisam da minha e da nossa ajuda no Projeto Resgate ou em qualquer outro lugar. Legal. Assim, identificação, né? E gratidão aí pela jornada, parabéns aí pela caminhada. Tu falou em janeiro de 2012, aí passa um filme na nossa cabeça, né? Foi quando também nós começamos lá, recebemos o primeiro acolhido lá, né? E, e é um filme, né, que a gente sabe as dificuldades, sabe aí o que a gente teve que passar, né? E Deus sempre cuidando de tudo, né? Cada um com a sua história, com a sua trajetória, seu caminho, né? E aquela região do Camará, a gente sem água, né? A gente pegou ali, tinha duas cacimbas cheias de capa rosa. E aí tinha que pegar e buscar água, né? E, e é isso aí, é isso aí. Isso aí que faz a gente acreditar que estamos no caminho certo, que amanhã vai ser melhor, que Deus vai sempre cuidar de tudo, né? E aí eu queria fazer um parêntese na questão lá do papel com semente, né? Eu tive a Sim, oportunidade de ir lá sim. e me chamou muita atenção também, muito legal, né? Negócio bacana. Já deixar para você que está assistindo aí a gente, depois o Marco Túlio vai deixar o contato aí também, né? Convite de casamento, né? Sim. Rapaz, muito legal. Já conhecia, então?
Conheço. né? Um projeto bacana, né? Conheço. E assim, Marcão, tu tocou num ponto aí dessa continuidade e chegou na militância em prol da causa, né? Das comunidades terapêuticas, né? E hoje a gente vê o Marco Túlio bem envolvido nisso, né? Muito articulando várias aí, é, é, várias vitórias aí, né? Para as comunidades terapêuticas, participando desse momento atual que a gente está vivendo, que quem acompanha lá desde o marco regulatório, né? Eu lembro que a gente foi fazer um curso na FEBRAC em 2009, se eu 2009. não me engano, né? Foi. Como a coisa ainda era distante, tudo pra gente era, né? Era uma coisa, caramba, quando é que a gente vai estar perto aqui, né? O Padre Haroldo na época lá era uma referência, né? Uma coisa que a gente, né? E não tinha nada ainda, né? Não tinha marco regulatório, não tinha o que tinha era RDC 101 ainda, bem, né? É. E assim, tu fazendo um balanço disso, né? O que que você considera que hoje nós precisamos realmente dar uma atenção para continuar essa luta, continuar essa caminhada para os acolhidos, né? Que na realidade a gente fala assim, não são para as associações, né? Hoje a gente sabe que tem a Associação Cearense, né? Das comunidades terapêuticas. Hoje você tá muito envolvido aí, né, nisso, com o Sim. cargo na diretoria. E a gente sabe o quanto isso gera de valor e de retorno para os acolhidos, que Sim. é o nosso objetivo principal, né? Como você disse, cuidar de quem procura a gente, de quem a gente acolhe, né? De quem Deus colocou sob a nossa responsabilidade e conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade que nós tivemos, né? E abrir para você aí falar um pouquinho dessa caminhada já como assistente social, já militando nessa causa, como você aí deu o gancho, né? E até quais são as próximas ações, o que que tem em mente aí, né? E o que que o pessoal que está assistindo também pode esperar da associação, pode esperar do Marco Túlio, pode esperar das comunidades terapêuticas aqui no Ceará. Obrigado pela pergunta, né? Assim, eu, com toda sinceridade, pode esperar com certeza ainda um cara que ainda vai falhar, né? Que infelizmente pode ser que não consiga devolver aquilo que todos gostariam, esperavam. Eu sei que você esperava outra resposta, mas eu preciso começar dizendo isso, sabe? Porque dentro dessa militância, a gente abdica a família, nosso tempo, nossa saúde, saúde mental, a própria entidade, e acaba falhando em algum lugar, deixando a desejar. Mas, assim, dentro dessa militância, né, Deus tem incrivelmente confiado algo que eu nunca imaginei, porque eu só queria aprender algo a mais para ajudar os irmãos no projeto Resgate. Mas eu, com o tempo, entendi, Rodrigo, que não dá para caminhar sozinho, em lugar nenhum. Nem dentro da comunidade, que é a comunidade terapêutica, e nem como comunidade terapêutica com as demais entidades. Porque quando nós caminhamos separadamente, cada um fazendo o seu belo trabalho, mais isolado, a gente fica frágil e exposto a toda a ventania que vem dizendo que nós fazemos isso ou aquilo e que nós não realizamos um bom trabalho. Quando nós resolvemos nos unir e criar a Associação Cearense de Comunidades Terapêuticas em meio à pandemia, para concorrer à vaga e uma cadeira no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, eu, por outras experiências, achava que não ia dar certo. Infelizmente, por conta da minha vaidade, do meu ego, de achar que a minha instituição, de alguma forma, era melhor do que a outra e eu não precisava da outra para caminhar unido. Mas, por acreditar em um momento que isso poderia fazer bem também o projeto Resgate, ainda assim com o meu egoísmo, eu adentrei para fazer parte da fundação da associação
E aí fui enxergando que nós precisávamos caminhar daquela forma, unido. E unido em paralelo ao organizado, ao profissionalismo, né? Então, assim, não adiantava eu olhar só para o meu umbigo, para a minha instituição e dizer que eu fazia um bom trabalho enquanto o outro estava se esforçando e quem saiba com orientação, com ajuda, com uma indicação de ele olhar para o marco regulatório que já existia, para a RDC 29 de 2011 que já existia da Anvisa, para ele se organizar e ele poder concorrer a uma vaga de edital e ele oferecer um melhor trabalho, além de gratuito e ter um menor sacrifício para o que ele já fazia gratuitamente, mas tendo o recurso do governo federal para fazer esse acolhimento e com mais qualidade. Eu entendi que fazendo isso pelo outro, o projeto Resgate também ganhava, porque diminuía as perseguições, as más compreensões, e a gente acabava se fortalecendo todo mundo. E foi isso que foi acontecendo ao longo de alguns anos. Então a gente se aproximou de representantes do legislativo, municipal, estadual, federal, senador, a fim de que tivéssemos mais visibilidade. E essa visibilidade pudesse também ter apoio, seja ele com recurso, seja ele com representação nesses lugares. Esses lugares que onde tem o debate de criar legislações a fim de ajudar as instituições e as pessoas acolhidas e suas famílias e a sociedade em geral, ou não, ou atrapalhar. Então, isso tem nos ajudado bastante a crescer, a estarmos aqui, eu tenho certeza disso. Mas, assim, o cenário, ele ainda, infelizmente, continua algo que... Há muito trabalho a ser feito, né, mano? Muito, muito, muito. Porque há, em paralelo a esse trabalho de unidade, um outro movimento querendo acabar com as comunidades terapêuticas. Então, assim, eu fui em Brasília agora, em novembro, não sei dizer o dia que eu não lembro, representando o estado do Ceará como conselheiro estadual de política sobre drogas do Ceará e representando, sendo suplente da secretária estadual de política sobre drogas, a Lidiane Rebouças, dentro da comissão permanente interfederativa do CONAD, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Então, aqui no estado do Ceará, existe o seu representante, o seu suplente, eu sou o suplente da secretária estadual executiva do estado do Ceará. Então ela não pôde e eu fui representando, custeado pela Senad, pelo Fundo Nacional de Política sobre Drogas, ida, volta, tal, para participar da reunião da comissão e fazer a avaliação final do novo Planad, do novo Plano Nacional de Política sobre Drogas. E ao fim desta reunião, entra a reunião do CONAD e encerra-se a última reunião e dá posse o novo colegiado do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que assim que tomaram posse, criaram um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional, em uma tarde, na primeira reunião, para um grupo de trabalho para avaliar a dissolução do marco regulatório das comunidades terapêuticas. Então, enquanto nós tentamos nos organizar, nos profissionalizar, dar mais qualidade através de recursos destinados para as entidades, que é para isso que serve, uma emenda que a entidade pode fazer uma capacitação, seja para a sua equipe ou seja para os acolhidos, um veículo para levar os acolhidos à rede, placas solares para ajudar na sustentabilidade da instituição, criatórios de peixe para que ela faça um projeto de capacitação e profissionalização contínua, além de venda e sustentabilidade para a entidade, colaborando com o meio ambiente, com o tratamento e com a agricultura familiar. Então, isso serve para fortalecer a entidade. Mas, enquanto isso, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é o lugar onde nós devíamos ter uma ampla defesa, um amplo empenho de fomentar esse trabalho, é o lugar onde hoje está se fomentando a dissolução do marco regulatório. E ainda falam mais, o fechamento de todas as comunidades terapêuticas. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Até para as pessoas que estão nos escutando aqui,
poder tirar dúvidas. Se acaba o marco regulatório, o que acontece? Se acaba, existe a RDC 29 de 2011 da Anvisa, que Certo. ainda vai falar do funcionamento. Se acaba, continua tendo as entidades, porque elas já existiam muito antes do governo fazer alguma coisa. Então não muda nada entre elas. Porque nós somos organizações, antigamente não governamentais, e hoje OSCs, organizações da sociedade civil, que complementam o trabalho do governo. Ou quer dizer, nós nem substituímos, mas também não deixamos de necessitar de existir, porque o governo hoje não consegue suprir esta necessidade. Queria eu, e eu digo para o governo e digo aqui, que o governo absorvesse toda essa necessidade. E nós fôssemos, com os talentos que Deus nos dá, fazer outras coisas, ajudar outras pessoas. Mas ele não consegue. Hoje, a UFMG apontou, através de um relatório este ano, que as comunidades terapêuticas têm 91% de aproveitamento no seu tratamento. Satisfação. De satisfação, de aproveitamento no seu tratamento. E a Fiocruz faz um outro apontamento, salvo me engano, de 51%. Isso foi a UFMG fazendo auditoria nas Auditorias em todas as que são comunidades contratadas, terapêuticas né, contratadas pelo DEPAD, pelo DEPAD. através do Eu queria MDS, do até governo federal. ressaltar que a UFMG também, ela que faz toda... Ela está especialista em fazer auditoria em hospitais, em tudo. Então, quando ela coloca isso, quem trabalha na área da saúde sabe que ela é uma referência nacional Isso. de Sabe o que é validação. melhor, Isso Tauama, é Rodrigo? contrato pelo Ministério do Desenvolvimento. Não, Não, isso que eu estou dizendo, que hoje talvez seja a instituição brasileira que está... E a Fiocruz? Sim. Então, assim, o que é melhor? Procura outro dado maior do que esse de recuperação na área de dependência química. São as comunidades o problema é terapêuticas. que quando você vai para as questões ideológicas, as pessoas não querem dados, né? Elas acreditam que aquilo é errado, têm uma posição contra e querem realmente acabar, né? Eu acompanhei a eleição do conselho aí. Por outro lado, a gente sempre foi muito envolvido, né? A história da Despertar levou a gente mais para o lado da saúde, mais para o lado de convênio com operadoras de saúde e a gente realizando a internação involuntária, né? Sim. E vivemos aí, assim como a comunidade terapêutica, mas até num momento muito mais inicial, né? Onde não tinha nenhuma regulamentação, não tinha marco regulatório, não tinha RDC, não tinha nada. A gente viveu no limbo jurídico aí desde da luta antimanicomial, onde ficou comunidade terapêutica e os hospitais psiquiátricos mesmo, com a redução de leitos, né? A gente sofreu aí a questão de não ter para onde os dependentes químicos irem, porque a RAPS, os CAPS, né? Mesmo o CAPS 3, não absorveu a demanda. Sim. E foi quando começou a ser cunhado esse termo da clínica involuntária, né? Sim. E aí, como eu tenho uma história involuntária, a gente acabou, né, indo para esse lado, vivemos esse limbo jurídico, regulatório, e aí fizemos esse caminho de tentar regularizar, buscar aí as leis, né, buscar como é que faz, como é que não faz. E nós somos filiados, né, até hoje, nunca se desfiliamos, sempre, né, embora a gente não esteja mais fazendo internação involuntária hoje, mas a gente por muito tempo participou, vamos dizer, paralelo nesse caminho pela Federação Brasileira das Clínicas Involuntárias, pela FEBRACE, né? Sim. Até que a gente acompanhou essas eleições aí do Conselho, acho que eu peguei umas 2 de pé, e a gente vê as instituições que estão com assento lá. Então não é surpresa nenhuma quando você fala aí o que aconteceu, né? Porque a gente precisa estar, como você falou aí, ocupando esses assentos, né? Para a gente poder ter pelo menos a opção de ser um contraponto Sim. a essa maneira de pensar que está sendo
implantada, né? Que existe, de que a comunidade terapêutica é ruim, que é manicômio, são os novos manicômios Sim. e que fazem mal para a pessoa, Lugares de né? tortura e Né? violência, Porque prática de assim, e violência. é uma coisa que assim, a gente não pode fechar o olho. Acontece em algum espaço, acontece, mas que não é comunidade terapêutica, que não Sim, são pessoas cuidando com amor, com carinho, né? Que não têm a intenção de realmente tratar, assim como acontece em toda profissão e toda empresa. Né? Você vai hoje num restaurante, tem aquele que tem as boas práticas lá de manipulação de alimentos, e sim, tem aquele que está lá, vai ter barata lá, e tem que fechar exatamente. esse que tem barata. Né? Assim como tem que fechar esses que chamam de comunidade terapêutica e que não são, né? Que falam que é clínica, que hoje tem uma regulamentação e que não é. Nós paramos de funcionar como clínica, por quê? Porque chegou no momento que foi inviável financeiramente, a gente não conseguiu a contrapartida dos planos de saúde das operadoras para cumprir a lei que já está em vigor. Sim, Então, enquanto não tinha, a gente estava ali fazendo o melhor, tudo bem, mas a partir do momento que tem, ó, isso aqui é assim, e a gente não vai conseguir fazer, vai trabalhar errado. Não, se não é assim, então vamos lá, brigamos para tentar financeiramente manter o serviço, que a gente sempre fez aí com o coração, sempre sim, com a necessidade para as famílias, pessoas que não conseguem o acolhimento voluntário pelo grau que está a doença deles, né, a sim. dependência química, mas chegou um ponto que a gente, não dá, então peraí, vamos dar 2 passos para trás, vamos tirar aqui, né, e hoje estamos aí seguindo aí os seus passos, estamos aí correndo atrás e vendo aí para a gente realmente viver essa essência da comunidade terapêutica, né? E fazer esse trabalho de acolhimento. Nos últimos meses a gente viveu essa reformulação, essa transformação e muito legal, né? Cara, é aquilo. É o que você disse aí, a gente não pode parar de lutar, né? A gente tem que continuar tentando. A A essência gente, você já tem, a gente sabe as seja o serviço ou seja o dificuldades, outro. é a forma de fazer, né? A gente a gente sabe o que motiva a gente, né? A Sim. gente sabe, né? E o que motiva sempre foi cuidar, sempre foi recuperar, sempre foi passar para o outro que a gente recebeu um dia, né? Que Deus botou aí na nossa missão. Mas tem toda essa questão da sociedade que também é uma missão nossa. Nós precisamos tirar isso daqui, só da nossa comunidade, e levar para a sociedade, né? E aí, isso eu sou muito grato, queria deixar aqui registrado, porque mesmo ali, vamos dizer que o objetivo era o mesmo, mas vamos dizer que serviços diferentes em algum momento, mas a gente foi aí acolhido pela associação, a gente foi aceito, sempre também fez parte, sempre tentamos ali, dentro da nossa correria do dia, estar participando de uma Participar. forma ou de outra, né? E muito legal viver isso tudo, né? E aí eu queria fazer uma. Aí que eu também faço uns podcasts, né? Eu também faço Comentar as séries. né? Mas assim, Rodrigo, uma Netflix. coisa que o Túlio o Túlio não, o Tito, Tito. o Tito falou e eu queria te perguntar. Você passava ali pela frente da Despertar desde 2012. Quais as lembranças que você tem ali? O que prestava atenção, porque assim, é uma coisa que me chamou a atenção, né, Toma? Tipo assim, a gente ali trabalhando e às vezes, pô, eu passava ali, sempre via, né, e tudo. Qual é essa tua imagem que você tem nesses anos todos ali, você passando ali da Despertar? Eu gosto de ser bem sério no que eu falo, né? No que eu digo, assim, e tento ser coerente. Sim, Então, eu passava e eu vi uma instituição bem cuidada, ali, os muros e tal, a entrada, o estacionamento, e eu, assim, o meu entendimento, antes de conhecer vocês, embora eu conhecesse o Tauama mais rapidamente pelos grupos que eu frequentei, não conheci o Tauama realizando esse trabalho. Então eu passava e entendia que é uma instituição séria. Então quando eu dobrava a BR-116 no quilômetro 23, que entrava para pegar o mesmo percurso para ir pro Projeto Resgate, eu passava por vocês, eu me via bem pequeno na frente de vocês, no sentido que eu olhava para aquela instituição, entendia uma instituição séria e grande. Começava pela organização do nome, o cuidado de estar sempre bem pintado, de não ter paredes descascando, de estacionamento estar direitinho, de não ter lixo na frente, de... Então, assim, aqui é um lugar sério. A, a,
que tinha o nome Clínica Terapêutica Despertar. Essa clínica é boa. Porque se ela se propõe a cuidar e ela começa cuidando do mínimo ou do básico, que é a entrada, que o cartão de visita dela, com certeza lá dentro também é bem cuidado e, consequentemente, as pessoas estão em um lugar também sendo bem cuidadas. Aí, quando eu chegava lá na instituição, onde a nossa frente era de parede chapiscada, não tinha um nome lá bonito, e o portão era de grade, com cadeadozinho e tal. Então, assim, eu lutava para que a gente também pudesse melhorar a nossa estrutura. Então, assim, você está me perguntando algo, eu estou te dizendo, a partir dessa estrutura que eu via, aquilo já me impressionava, sinceramente falando. As placas de vocês na BR-116 verdinha, parecia aquela placa de É de sinalização de sinalização. trânsito, né? Porque eu sei que é feita nesses lugares. Aquilo me chamava atenção. Então, assim, aquilo demonstra o cuidado. Porque para ser, precisa parecer. Mas parecer e não ser, não é nada. Então, o que eu senti era que, além de parecer, através das placas e tal, é, essa instituição também era. Né? Não sei se vocês me compreenderam, Sim, né? sim, sim. Então também era. Eu Então até. eu lá na instituição, eu me envergonhava um pouco, tá, me desculpa, eu já paro. É que não parecia que a gente cuidava das pessoas, porque a gente era muito humilde. Mas lá dentro, quem entrava lá, quem nos dava a oportunidade de nos conhecer, de entrar, de ficar com a gente um pouco, de conhecer para tomar um café, e fosse uma pessoa séria e quisesse ver o que a gente fazia, ia entender que lá também se tratava de instituição séria. Mas não parecia, porque era muito pobre, muito humilde. Então hoje a gente luta para ter também um pouco dessa melhor estrutura. Porque além das pessoas merecerem, nós trabalhamos muito, a gente também quer ter um lugar Sim, sim. cuidado e mais confortável, né? Você contando essa história aí, lembrou muito do que o Tito falou, a gente tá com a referência do Tito, em relação que lá começou com a casa de taipa. Quando a gente começou, o portão era de chapa. E o portão da entrada era um portão preto. Durante muito tempo o pessoal brincava, ó, você quer conhecer o Portão Preto? Vamos te levar pro Portão Preto. Pensava que era do Zé Val, tá, mano? Aí o cara chegava na porta, aqui o Portão Preto, pode voltar. E todo mundo ria. Ah, meu Aquelas Deus. brincadeiras que Aham. fazem com Duplo sentido. duplo sentido, mas que é na hora da chegada para o cara ser tipo como se fosse batizado, uma forma de brincar, né, e tudo. Aham. Mas a gente tinha uma administração e, e a gente tinha um quarto grande. Era toda a nossa estrutura. E tinha uma casa de caseiro que ficou lá que poderia virar quarto, mas que por enquanto ia ser tipo como se fosse dormitório de monitor, alguma coisa assim nesse sentido. E uma capela. E essa capela foi tanta coisa, menos capela. Foi capela, foi canil, foi galinheiro, nasceu cachorro lá, guardou material. Aconteceu tanta coisa nesse local. Foi ninho, nasceu pato, nasceu galinha, tudo dentro da capela. Era um E lugar de gestação, né? é local de gestação de coisas. E É. a gente para ver em 2012 para 2013, na seca que teve 2013, final de 2012. Aí a gente tinha o Poço Profundo não, a gente tinha água com capa rosa e tinha água, a cacimba secou. Aí contratamos um cara para cavar. Aí o cara cavou 6 metros. Aí o cara tava abandonando, porque quando chegou lá embaixo tava muito difícil a pedra que tinha. Pronto, acertamos a veia. Na hora que eles falam acertaram a veia, era uma veia de água salobra. Salão. Pronto, aí tem água para aguar, tem água para aquilo, mas não tem água para beber. Aí o cara na frente tentou foi tirar os matos, os cajueiros que tinha para fazer um loteamento lá de galpão. Rapaz, era muita terra ali dentro, poeira. Na hora, toda vida que a caçamba passava, a terra entrava, todo mundo lá, o piso era branco, mas estava todo vermelho. Aí acabamos a Kombi pegando água no chafariz da Malvina. Ninguém aceitava a gente pegar água.
E aí aquela água batendo lá e a gente carregava água e quando ia lavar o carro era água, era salobra e não sei o quê. E a gente para chegar nessa estrutura foi com muito devagar e lentamente, foi tipo assim, é necessário. E a gente viu no nosso DNA, vamos dizer assim, o tanto que nós investimos para o melhor tratamento. A gente encerrou lá as atividades na clínica involuntária e nós tínhamos um local de primeiros socorros, desfibrilador, tinha quais outros equipamentos? Rodrigo sabe o nome agora? Rodrigo, estudante de medicina, tinha outros equipamentos, maca, o computador ligado, várias coisas lá para poder dar suporte à vida, oxigênio, é, Um suporte clínico mesmo, né? suporte mesmo, tudo nisso, e a gente sempre tentando fazer o mais adequado. E muitas vezes eu chego, eu vejo você falando isso, muitas vezes eu chego lá e olho assim, acho tão simples, sabe? Acho tão simples. E como é interessante isso, sabe? A gente está hoje num momento de transição. Eu vivia mais a comunidade terapêutica desde a época, dizer que eu fiquei mais dentro, desde 2021. Eu fiquei dentro da CT mesmo, da comunidade terapêutica da Casa Despertar e fiquei da feminina. E agora eu tô vendo o Camará nesse ponto. Hoje eu tava falando com até semana passada com o Rodrigo. Rapaz, quando a gente vai falar de tempo, não, mas a mesma sensação que eu tenho quando eu chegava na comunidade terapêutica da fazenda, a mesma que eu sinto chegando na Casa Despertar, como os pacientes se encontram. As mesmas coisas que aconteciam. Eu chamo paciente, ainda tem esse nome, o nome é acolhido, né? Deve ser, Sim, sim, até pelo marco regulatório e sim. tudo. E vi 2 pacientes saindo no sábado, ou foi domingo, e eu olhei aquilo lá, eu conversei com eles na sexta-feira. E eu, poxa, como é que esses caras fizeram isso? Eu chateado com aquilo. Da E desistência a do acolhimento, desistência né? deles, né? E eu ainda falando assim, poxa, por que que eu ainda acredito nesses caras? É, tem que acreditar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que descer a clínica, como eu gosto de falar, preciso ver. E a gente lá fazendo seminários clínicos, né? Seminários dos passos e aquele momento lá. Tanta gente chorando, sabe? Foi tão emocionante aquele momento. E um me enganou bem, o outro estava confuso. Mas um levou o outro, sabe? E aquilo é triste, sabe? Mas foi a escolha deles. Mas botamos todo mundo para falar com eles. Não saiu assim, fácil. A porta estava para sair, mas tinha que falar, tinha que ligar, tinha que fazer. E é isso, a nossa essência é continuar, voltar a acreditar. Você veio, vai dar certo, você vai conseguir ficar limpo. Aí o cara, eu não acredito mais em mim, mas eu acredito. Todos aqui que chegaram aqui, chegaram sendo casos perdidos. E hoje não são mais casos perdidos. A gente faz uma analogia, sabe, Rodrigo Talma, com o papel que nós fabricamos. É, eu gosto muito de repetir ela. O papel que a gente recebe, eles são os resíduos da gráfica, né? Aí eu agora vou aproveitar aqui, obrigado aí à gráfica cearense, né? Pode fazer o Pode É, jabá falar. aí, rapaz. a gráfica cearense, que era ali no Eusébio, ali por trás do hospital, né? Do É, nós tá Amadeus. matando. É, ele, Mozart do Mozart? seu É o Mozart e o Mozart Mozart. Júnior. E ele faz as doações pra gente. Antes a gente comprava cada saco de papel de resíduo, né? Eu ia pro centro de Fortaleza comprar na distribuidora de papel. Até que um dia eles disseram que nem vendendo mais não repassava. E o seu Mozart, quando conheci ele cuspiu no chão, vem pegar, tá cheio os sacos, traga mais 20. E doa pra gente na maior alegria do mundo, aquele jeito dele, né? E aí mudou pro Maracanã e a gente vai buscar no Maracanã e junta pra gente lá. Chega a comprar até saco quando eu não mando pra poder juntar e mandar, pra não perder, cara. Incrível. Então, chega.
os filhetes de papel, assim, sabe? Os restos, porque já foi aproveitado o máximo da folha, da resma. As aparas. Eu já trabalhei com gráfico. Então, para quem está nos assistindo, né, assim, da grossura, da largura do nosso dedo mindinho, ou menor, ou mais largo, e que iria para o lixo. Aí ele junta lá nos sacos, a gente vai armazenando no projeto, coloca de molho na água, né? Alguns vêm com restinho de tinta que foi impresso, né? Pega ali a pontinha. Aí a gente coloca de molho na água para amolecer, para a gente triturar no liquidificador, né? Naquele antigo papel machê. E depois coloca numa caixa d'água maior, essa massa homogênea, e mergulha uma tela que nós mesmos fabricamos, assim, um esquadro de madeira com aquela tecidozinho de caixa d'água, de cobrir Sim. caixa d'água. Mergulhamos e fazemos uma nova folha, do tamanho de resma de indústria, só que de papel reciclado e não desmatado, né? Sim. E aí a gente insere lá semente de manjericão, ou rúcula, depende do pedido, salsinha, agrião, cravo, margarida. E depois vem lá a produção na gráfica, depois que seca, convite para casamento, cartão de visita, panfleto, etiqueta de roupa, marca página. Então, diversos produtos na linha, crachás de evento, enfim, vários produtos nessa área de papelaria. E vai ali com a logomarca, né? Vou pegar aqui um exemplo, da Despertar aqui, naquele papel do cartão de visita, as informações do cliente. Então, o cliente vai entregar aquele cartão de visita que ele fez lá com a gente, vai dizer, ó, nota meu número aí. Ah, mas hoje em dia ninguém usa mais cartão de visita, né, Rodrigo? Passou. Hoje é QR Code aqui, é celular, smartphone. Mas aí o cara entrega e diz, ó, nota meu contato aí. Aí o cara pega assim, vai guardar papel, não guarda mais. Não, anota. Então lê o QR Code, minhas informações tá aí. E tu planta esse papel. O cara, planta como é? Ó, quando tu plantar, o papel é biodegradável, se decompõe, não prejudica o meio ambiente, vai nascer manjericão. O quê? Então vai nascer flor. Ó, esse convite de casamento, a pessoa recebe, plante este convite e colha a flor do nosso amor. Tá lá, convite. Legal. Né? E aí a pessoa planta. Então, as pessoas chegam para nós como esse papel, o resto da sociedade, o lixo, o resíduo, aquilo que não presta mais para nada. E nós recebemos essas pessoas que passam por esse processo de recuperação, que no papel é reciclagem, mas para nós é a recuperação da dignidade, da família dele, da saúde dele, do acreditar que ele pode de novo pela 16ª vez ou 20ª vez. Que ele consegue com 30 anos ou com 60 ou com 18 ou começando a usar drogas com 7 anos de idade ou vivendo uma vida preso. E ele consegue. Então a gente passa por aquele processo. E quando ele passa por esse processo de recuperação, de fato, de verdade, ele sai dali como uma nova folha. Branquinha. Pronta para ser escrita uma nova história, uma nova vida. Vai ser plantado, vai fecundar como uma terra fértil, vai dar bons frutos, vai ajudar outras pessoas, assim como nós aqui estamos. Legal. Então, assim, nós fazemos analogia com esse papel, com a vida dos nossos irmãos. Essa atividade, ela colabora na desenvoltura deles, né? Porém, ela também faz esse processo. Quando ele está impaciente lá de colocar sementes, diz, eita, meu irmão, tu me pediu uma coisa, disse que tem um problemão para resolver, mas tu não está conseguindo botar nem as sementes aí. Isso é mesmo, né, Martúlio? Tenho tanto problema, mas boto dificuldade para colocar aqui, jogar uma semente, né, mano? Cara, olha aqui, tu não tá conseguindo colar essa folha na outra porque tá todo se tremendo. Olha o que o álcool fez contigo. E tu disse que não usa droga, é só o álcool. Homem, pelo amor de Deus. Como é que você vai sair daqui e vai trabalhar lá naquela empresa que você disse que quer voltar? É mesmo, né, Martúlio? Nós precisamos recuperar a sua estrutura física, cara. Olha aí, tu tá em tempo de morrer, tá parecendo uma Toyota, toda se balançando. Não, uma brincadeira não de menosprezar, mas
ali Sim, que eles sim. brincam, ri e Uma tal. alegoria para entender a situação, né, que ele tá vivendo. E aí a gente vai recuperando tudo isso nele, essa vontade de não tremer mais. Esse desejo de não sentir mais dificuldade para fazer uma atividade tão simples. Para que ele conquiste coisas assim, mais improváveis que diriam que ele não conseguiria, ou consiga realizar os sonhos da vida dele. Sim, Eu sim. queria até uma coisa que você estava dizendo aí, o projeto Resgate, a impressão, eu assim, de forma leiga, escutando a história, vendo ele acontecer, fica bem claro assim como é que eu poderia dizer assim, a pureza do projeto, sabe? Que a palavra certa seria isso, a pureza de tentar salvar vidas, a história do fundador da comunidade, a história do projeto, a sua história, a história de várias pessoas que já passaram por lá. A história da Teônia, viu, como presidente. A história da Teona eu Como conheço, codependente. também conheço, e sei essas questões todinhas que estão envolvidas. É um projeto que restaurou muitas vidas, restaura, né? E a gente muitas vezes fica, o pessoal fala assim, rapaz, eu sei que o pessoal quer sempre ver ele crescer, né? Tipo assim, rapaz, esse projeto aqui vai crescer, eu sei que isso está perto de acontecer. Agora, o que vocês, porque uma coisa que sempre me chama atenção, você respeita muito as decisões da comunidade. Tudo que você faz lá, eu vejo você falando, não, a comunidade decidiu isso, eu vou acatar isso. Como se fosse esse discernimento está muito bem feito contigo. Qual seria o plano aqui para os próximos anos do projeto Resgate? E antes de falar nisso, agradecer aqui que mês que vem os profissionais, os colaboradores lá da Casa Despertar vão no projeto Resgate conhecer essa história. Vai ser o nosso treinamento para eles conhecerem um projeto social. Igual o projeto Resgate, que tem essa questão da reciclagem, da história toda e vinculado à Igreja Católica. Assim, esse discernimento, né, que ele é feito, ele é baseado numa vida de humildade e obediência. Foi isso que eu disse que deu certo no primeiro ano. E é por isso que está dando certo. A instituição não é minha. Eu não posso esquecer disso. Nem sou fundador e nem dono. E nenhum fundador se coloca como dono. Ele fundou algo que Deus pediu. Então, quando está em crise financeira, que eu vou aperrear ele, ele disse: o que é que eu posso fazer? Se eu também estou na crise financeira. Eu estou fazendo Uber, Marco Túlio. E agora? Vamos falar com o dono. E a gente vai rezar. Então, todos nós devemos essa obediência. Não é só minha. Então, eu entendo que, de fato, eu vivo em uma associação. Lá não é uma associação privada sem fins lucrativos? Então, eu me identifico muito, porque além de ser o lugar onde eu fui recuperado, tratado, assistido, acolhido, amado, é o lugar onde eles me colocam como parte. Então, eu não sou apenas submisso. Eu respeito a hierarquia, mas também tenho minha voz altiva, é respeitada, tenho as minhas opiniões e elas também são ouvidas e respeitadas. E nunca é só do jeito do fundador, do meu. E muitas das vezes levam mais em consideração a minha opinião e o fundador volta atrás, às vezes, naquilo que ele acha que é melhor. Porque confia no que estamos fazendo lá e naquilo que Deus quer, além de que não estamos fazendo nada pela nossa vaidade. Então, acredito que isso é uma parte de algo que dá certo, mesmo vivendo muita crise financeira. É saber que tudo é de Deus e que ali ninguém está tirando proveito ou vivendo de vaidades. Estamos fazendo tudo que é possível. O impossível só Deus. Os planos é continuar funcionando. É enfrentar esse desafio. Porque a gente assinou o contrato em dezembro de 2021. O edital diz, e o contrato que pode aditivar por 5 anos.
assinamos agora o último aditivo nesse mês de dezembro, que aí foi 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24, 24 para 25 e agora 25 para 26. Em dezembro de 2026 acaba o nosso contrato. E se o governo não lançar outro edital, nós não temos mais nem 12 vagas contratadas pelo governo. Nós só temos 24 vagas. Quando eu fui acolhido, tinha 16. Olha o crescimento, hoje tem 24, depois de 10 anos. Não fiz muita coisa relacionada a essa estrutura, porque eu entendi, desde quando fui acolhido, que a essência de lá era a qualidade que se dava a cada pessoa, e não a quantidade. Então, o máximo que a gente aumentou na quantidade foi para 24 pessoas. Porque a gente mais se importa com a qualidade para cada pessoa, na individualidade do tratamento e do respeito de cada um. No olhar sincero na vida de cada um e saber separar que cada um tem uma necessidade particular. E isso já é muito trabalho. Muito trabalho. Cuidar de uma pessoa e das necessidades dele, dos problemas dele, é muito trabalho. É trabalho para a equipe inteira. E quando a gente individualiza isso e vai cuidar de um por um, que não é uma manada de boi, dá muito trabalho. Então, nós hoje recebemos um recurso, Rodrigo, que vocês estão trabalhando para isso, mas que é apenas um repasse de R$ 39,00 por dia. Então, nós temos 12 vagas contratadas com o governo, que temos um valor diário de R$ 39,00, que no mês fecham R$ 1.157,50. Vezes 12 vagas, se elas estiverem todo dia completa durante 30 dias do mês, as 12 vagas, a gente recebe R$ 14.000, R$ 14.066. Quando eu pago equipe, luz, isso e aquilo, o dinheiro foi embora. Fica alimentação, fica o combustível, fica a manutenção. Tome convite de casamento. Tome convite de casamento, e tome isso, tome aquilo, e pedindo a Deus que outras pessoas conheçam, e peça, e peça, e peça. E tome pedir doação, e tome pedir alimento. Então, e tome fazer bola de neve. Este ano, muitas das vezes eu abri meu Nubank, pessoa jurídica, para pegar um cartão de crédito e passar R$ 8.000 para tirar, para complementar o pagamento do dia 20. E parcelar em 10 vezes. E no outro mês tem que fazer de novo. Mais 7, mais 10. Mas até então, até isso Deus permitiu. Porque tinha um cartão que tinha um crédito e conseguia passar e fazer isso e conseguir pagar. Graças a Deus, porque tinha um recurso esperando para receber. E quando não tiver mais nem esse recurso? Então, o grande desafio é encontrar meios de sustentabilidade para que, com o edital ou não, nós consigamos manter as nossas vagas com a mesma qualidade do serviço, com o mesmo respeito, com a mesma quantidade de alimentação e tudo mais. Então, assim, uma novidade é que nós acabamos de receber a doação das mercadorias apreendidas da Receita Federal. E o bazar será realizado agora dia 20 a 23 de dezembro na Estrada do Fio, número 4211, no bairro Timbu, no Eusébio, com mais 3 instituições, uma do Maranhão, uma de Bela Cruz, uma PAI e uma de Fortaleza. Mas os custos para realizar este bazar é das entidades. Sim. É a segunda vez que ganhamos. A primeira vez, nós tivemos um custo de R$ 200.000, dividido para todo mundo. Eita. Você tem que tirar do bolso. Frete, tem que pagar o frete, tem que pagar tudo. E depois você realiza e presta conta e sobra o lucro para você executar um projeto que você colocou para a Receita. Então, nós temos um projeto para executar ainda na área de sustentabilidade. Nós não colocamos um projeto para aumento de vagas. Isso é uma consequência. Sim. Nós não estamos atrás de projetos para somente compra de um veículo, somente placa solar, mas é visando sempre na sustentabilidade. E o foco é a manutenção, né? É o dia a dia, não adianta estar grande e faltar dinheiro para a comida do dia a dia. E tá grande Tem que estar sustentável, né? e ter uma despesa maior e uma receita menor. Tem que estar sustentável, né? Então, assim, se a gente não está conseguindo nem empatar as contas, a nossa luta e os nossos planos é de continuar captando recursos, é de trabalhar para que o governo do estado do Ceará
coloque em prática aquilo que está no Plano Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do Ceará, que é a meta de lançar um edital de vagas para homens e mulheres em comunidades terapêuticas estadual, no Estado do Ceará. Então, nós fomos o primeiro estado a lançar um Plano Estadual de Políticas sobre Drogas. Fiz parte disso como conselheiro estadual, como ainda sou, como delegado nato, fazendo parte da comissão, parará, rodando todas as macro-regiões e conseguimos emplacar com o povo. Todas as macro-regiões de saúde do estado do Ceará pediu um edital, porque todo lugar do estado do Ceará a pessoa quer uma vaga em comunidade terapêutica. Porque não tem lá em Tauá, não tem lá em Sobral, não tem lá não sei aonde. E pede o Estado. O Estado lança o edital, porque a gente precisa. Quando chega aqui, a gente não sabe para onde mandar, porque quem tem já está lotado. Quem tem um trabalho sério já vive cheio. Sempre pessoas esperando. E a gente luta para isso. Então, além de lutar para sobreviver lá, meu irmão, a gente luta aqui, depois das quatro paredes, para que os gestores possam também fazer sua parte para que a gente continue realizando o nosso trabalho Isso aí. em unidade. E graças a Deus, Deus sempre proveu, né? E vai continuar Em provendo. nome de Jesus. E vamos continuar fazendo a nossa parte, que Deus está cuidando de tudo, né? A gente vê isso no dia a dia. Queria já te pedir aí, Marco Túlio, para assim que você tiver todas as informações, tudo do bazar, passa pra gente divulgar no Instagram aí da Obrigado. Despertar. Obrigado. Ver o que a gente Rodrigo. consegue ajudar para estar chegando mais pessoas lá, né? E Ótimo. já fica aqui um convite, pessoal, viu? Cobra que comprar o presente de Natal é lá, né? Vai ser sábado, é? Presente Sábado, de Natal, amigo oculto, domingo, ó. segunda e terça. Tudo que você Aí, comprar ó, lá é vai estar véspera de para Natal, né? Véspera de vai Natal. estar para estar ajudando lá, né, a manter a vaga, manter lá o projeto funcionando. Não né? só a nossa entidade, a Sim. outra do Maranhão, a Paz de Bela Cruz, a de Fortaleza que trabalha com Vão ser 3 entidades, cirurgias com pessoas de câncer, 4 entidades. 4 entidades, né? Então, quem compra um produto com 30%, 40% de desconto, um produto da Apple, um iPhone, um smartphone, um tablet, um perfume importado, Perfume importado. além de sair com um produto de original com 30%, 40% de desconto para presentear alguém que ama ou para se presentear, porque também merece, ela ajuda Ela vai estar 4 contribuindo entidades com a causa social, né? ao mesmo tempo. Né? Muita gente sendo impactada. Com certeza, com certeza. Então, nós estamos inclusive numa época propícia, né? O Natal, o pessoal gosta de presentear, Não, de já vou ajudar as fazer. entidades. Então... Você me manda quando tiver que eu já vou fazer minha inscrição. Só não posso avisar a Ana, porque aí senão... Era isso que eu ia dizer. Mas que ela não esteja vendo isso aqui. Mas sair Ah, daqui, tu vai encontrar a Larissa ali, tu já passa pronto. pra ela Ó, também. cada CPF pode comprar em torno de Viu? até 2.000, 3.000 reais. Então já guarde os seus dois, os dois dela, os dois do Tauama, olha. São 10 mil reais aqui só de venda. Rapaz. Tá certo. Mas Agora, é isso aí. Ó, querendo mudar de conversa? Não tá limpo não, Não, é só pra passar a conta. Palácio já não querendo ir o Palácio. o Palácio é o primeiro que chega lá, atrás de Mas é novidade isso, vamos pro atrás das podcast. Vamos passando pro final aí, né, Palácio? Sei. Agradecendo aí. Agradecer o Palácio aí, né? Por esse momento aqui, que é sempre nesse apoio aqui da gente, né? Vocês estão com saudade do Palácio, mas ele no próximo vem pra cá, viu? Vamos já combinar, porque senão cai a audiência. A audiência. E outra coisa, pedir pro Marquinhos, né, pegar e falar aí umas palavras aí para o pessoal que tá nos ouvindo, deixar um recado aí, que vivia no coração dele aí, sobre essa questão, vidas que salvam, né? A gente tá nessa... Hoje você realmente tá fazendo parte de um capítulo de uma série, Vidas que Salvam. A sua vida, ela já salvou a de muitas pessoas, salvaram sua vida e você continua levando essa mensagem. Então, é falar sobre esse tema, né? Deixar um recado aí, capriche, só não pode chorar, viu? Então não vale. Se não tem cena, não vale. Assim, eu quero muito agradecer, porque assim, eu já participei de algumas entrevistas, né? E eu quero falar isso, espero que vocês entendam, quem tá vendo, ouvindo. Por exemplo, eu já fui num programa de TV lá participar por causa do papel, o pessoal se interessa. Não é muito porque esse trabalho social que a gente faz, não, né? Ele não é muito atrativo para as mídias
Mas aí o papel, o meio ambiente, faz com que a gente vá lá mostrar. Felizmente por conta de outra coisa, ou felizmente porque Deus permite assim. Então eu já participei de entrevistas em TV, já foram lá várias, já fui para rádio. Eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque hoje é a primeira vez que eu venho a um podcast e é a primeira vez que uma comunidade terapêutica, uma outra entidade, que para mim é um exemplo, é uma instituição séria de renome, me convida para participar e compartilhar minha vida. Então, assim, vocês não imaginam o quanto eu estou me sentindo, assim, honrado, né? Então, eu vim para cá, assim, muito feliz, sentei aqui com um pouco de nervosismo, porque eu não sabia o que responder na frente de vocês, a quem eu admiro, sinceramente, porque eu olhava para vocês e dizia, eu quero trabalhar como aqueles caras, o Tauama é psicólogo, é membro de narcóticos, e eu nem segundo grau tenho, então eu também quero estudar, eu também quero poder ajudar melhor como ele faz. Então, não como inveja, mas como modelo, como exemplo. Então, hoje vocês me trazem aqui, não é a rede de TV, não é a rádio, quem sabe não é o lugar que vai ter mais audiência, mas vocês me trazem para o lugar da minha essência, para a comunidade terapêutica, para compartilhar comigo a história de vocês, mas também para dizer que eu faço parte dessa série de Vidas que Salvam. Então, para mim é uma tremenda honra, grande honra que eu tenho a falar para terminar, agradecer, dizer para as pessoas não desistirem de si, não desistir dos outros. Eu não posso esquecer aqui de falar para as mães que estiverem ouvindo, para os pais que não desistam dos seus filhos, né? Eu tô aqui porque minha mãe não desistiu de mim. Então, o mundo já tinha desistido, mas minha mãe é, acreditava que um dia ia ver o Marco Túlio de volta, né? E olhava dos meus olhos e me pegava drogado e dizia de madrugada. E eu não enxergava isso. Eu não entendia muito bem o que ela dizia. Eu entendia que existia um antes e um depois drogado. Um antes de 11 anos e um depois com 17, 18 anos. Mas eu não conseguia mais enxergar que eu conseguia voltar para aquela essência. E minha mãe enxergava. Então, as mães, os pais, as famílias, não desistam dos seus filhos, dos seus entes, dos seus esposos, porque é um bem precioso de Deus, é um filho muito amado de Deus. E para Deus tudo é possível. Com Deus tem jeito. É pau que nasce em torto, o carpinteiro de Nazaré é em direito. Direito assim. E Marco Túlio, assim, agradecer, né, sua presença, sua participação. E como o Palácio diz, eu sempre falo isso. Não era para nenhum de nós estar aqui, né? Então toda a honra a Deus mesmo, né? Que de alguma forma nos resgatou e te resgatou para você estar à frente desse trabalho aí em nome dele, né? Como você disse várias vezes. E a gente sente isso. Se fosse pela gente mesmo, a gente já tinha desistido, já tinha parado. Tem que ter esse Deus aí cuidando da gente, levando a gente para frente, né? E sempre honrando ele, mas na palavra dele também diz, né? Honrar, né? Honrar quem se deve honra, né? E nesse momento eu queria honrar mesmo sua vida, pedir saúde, pedir paz, Obrigado. pedir que Deus lhe acompanhe, porque a gente sabe o trabalho que é feito, sabe a luta do dia a dia, né? E que Deus continue cuidando de tudo e te dando força aí para você continuar essa caminhada um dia de cada vez, né? Obrigado, Rodrigo. E estendendo a mão aí para quem precisa. E pode contar com a gente, né? Nós não estamos sozinhos, né? Vamos estar cada vez mais Isso. próximo aí. E você é história que salva, né, cara? História que salva, né? E que continue sendo essa Que história massa. e escrevendo essa história aí e que a gente possa estar cada vez mais escrevendo isso junto, né? Amém. E legal, legal te ter aqui. Foi muito um Obrigado. momento aí muito legal aí do nosso podcast, né? A gente está nessa série aí agora e acompanha os próximos. Inclusive, pedimos indicações aí. O próximo que Sim. tá para vir aí, se Deus quiser, é o Nelson, viu? Eita, É, aí, o aí Nelson vê, aí, aí Nelson aí já se convidei não ele, arrastar uma ruim 100, hein? viu? Nelson aí, a ideia é essa, né? Trazer pessoas que estão aí nessa causa, trabalhando aí, né? Por salvar vidas, né? Em nome de Deus e que a gente possa estar aí, como você disse, mesmo numa mídia alternativa, né? Mesmo assim, mas dando esse espaço para que os projetos, para que as pessoas contem as suas histórias e que a gente possa estar lá mostrando para a sociedade
né, o tamanho da obra de Deus aí que está acontecendo e que muitas vezes fragmentada a gente não consegue ver isso. Então, nossa ideia é que lá na frente, daqui a um ano, a gente tem uma série mesmo de episódios que vão poder ser usados aí, inclusive dentro das comunidades. Como nos documentário. encontros, no documentário, né? Tá, isso aí o Palácio vai fazer um monte de corte aí, que depois a gente vê aí o resultado, né? É, E é isso aí. Obrigado, gratidão. Só por Obrigado, só agradeço. por hoje. Eu agradeço aí a todos que nos ouviram hoje e até a próxima aí. Legal, Palácio. Obrigado, Marco Túlio. Obrigado, cara.